Bom dia a todos os amigos jornalistas. É um prazer estar com vocês, novamente. Obrigado, meus amigos jornalistas, pela sua preocupação contínua com a diplomacia da China e apoio. O ano de 2024 será um ano de profundas mudanças na ordem internacional, além de ser um ano em que a China avançará firmemente em suas reformas e desenvolvimento. A diplomacia chinesa fez importantes progressos sob a liderança do secretário-geral Xi Jinping. Criou um bom ambiente externo para o desenvolvimento de alta qualidade, trazendo valiosa estabilidade para um mundo em constante mudança, e a construção de uma comunidade de destino compartilhado deu novos passos firmes. A situação internacional deste ano ainda está cheia de desafios. No entanto, a intenção diplomática original da China permanece inalterada. Continuaremos a trabalhar com outros países para manter o caminho certo no mundo e entender a tendência dos tempos, defender a justiça e a equidade internacionais e manter a paz e a estabilidade mundial. Agora, estou disposto a responder às perguntas de todos. Obrigado. Agora, por favor, todos podem começar a fazer perguntas. A palavra está aberta para perguntas. A primeira pergunta, por favor, do Sr. Kang Hui, da China Central Television. Obrigado, moderador Wang Yi. Olá. Sou jornalista da China Central Television e tenho uma pergunta. No processo da diplomacia de grandes potências com características chinesas, a diplomacia de alto nível desempenha um papel de liderança crucial e importante. Você poderia nos contar os resultados da diplomacia de alto nível no último ano? E quais são os destaques para este ano? A diplomacia é a forma mais elevada da diplomacia chinesa. No último ano, o presidente Xi Jinping pessoalmente traçou diretrizes e se envolveu ativamente. E os resultados da diplomacia de alto nível foram abundantes, com cenas impressionantes, que ainda estão frescas na memória. Desde o 70º aniversário da Conferência das 5 Princípios da Coexistência Pacífica, até o Fórum de Cooperação China-África em Pequim. No Fórum de Cooperação China-Árabe, estabelecemos um novo padrão para a colaboração entre o Sul Global da Europa, a Ásia Central, dos BRICS, a América Latina. 4 visitas importantes reuniram uma nova energia para a unidade e cooperação mundial. O presidente Xi Jinping também recebeu muitos líderes estrangeiros e amigos, com mais de 130 encontros e reuniões diplomáticas escrevendo novos capítulos na amizade entre a China e o exterior. Como líder de uma grande nação e de um grande partido, o presidente Xi Jinping, com uma visão global e responsabilidade histórica, está à frente da diplomacia chinesa. Manter a integridade, inovar e avançar de forma sólida, promovendo mudanças positivas e profundas nas relações da China com o mundo. As propostas de política externa da China, especialmente as grandes ideias e iniciativas apresentadas pelo presidente Xi Jinping, estão cada vez mais sendo bem recebidas e apoiadas pela comunidade internacional. Em segundo lugar, o papel ativo da China na resposta a vários desafios globais e na resolução de questões difíceis está sendo cada vez mais esperado e elogiado por países ao redor do mundo. Em terceiro lugar, o sucesso e as lições do caminho da modernização ao estilo chinês também estão sendo cada vez mais reconhecidos e adotados por outros países. O ano de 2025 será um ano importante tanto para a China quanto para o mundo, com a diplomacia de alto nível alcançando novos momentos de destaque. No mês passado, o presidente Xi participou da cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno da Ásia. Isso deu início à diplomacia de destaque deste ano. E também vamos comemorar de forma grandiosa o 80º aniversário da vitória do povo chinês na guerra de resistência contra o Japão e na guerra mundial contra o fascismo. Realizar uma série de atividades importantes na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. O presidente Xi Jinping também deve fazer diversas visitas importantes ao exterior. A diplomacia conjunta
escreverá um novo capítulo de conquistas mútuas entre a China e o mundo. Obrigado. Sigam com as perguntas. Terceira fila, terceira posição. O jornalista da TASS, pergunte. Olá, ministro Wang. Sou jornalista da TASS. Gostaria de perguntar, desde o ano passado, os líderes da China têm interagido intensamente. As relações entre os dois países estão se desenvolvendo de forma saudável. Mas algumas pessoas estão preocupadas. Recentemente, houve diálogos entre Rússia e EUA, e isso poderia afetar a coordenação estratégica entre China e Rússia. Como você vê as relações entre a China e o Egito? Obrigado. E Rússia sempre são questionadas. Os ângulos variam. Hoje, enfatizar que, não importa como o ambiente internacional muda, a lógica da China permanece inalterada e sua motivação interna não diminui. As duas partes resumem as experiências históricas e decidem manter uma amizade e vizinhança amigável, colaboração estratégica e cooperação mútua, benéfica. Isso alinha-se à direção do progresso da época. A China e a Rússia já exploraram um caminho de convivência que não envolve alianças, não é confrontacional e não se dirige a terceiros. Estamos na vanguarda de um novo tipo de relação entre grandes potências, estabelecendo um exemplo para as relações entre países vizinhos, uma relação China-Rússia madura, resiliente e estável. Não vai mudar ao longo das gerações e não será afetado por interferências de terceiros. É uma medida em um mundo turbulento e não uma variável em um jogo geopolítico. 75 anos de relações China-Rússia. O presidente Xi Jinping e o presidente Putin se encontraram pessoalmente 3 vezes. Juntos, estamos liderando a parceria de cooperação estratégica abrangente entre China e Rússia em uma nova era, avançando para uma nova fase histórica. E este ano é o 80º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial. A China e a Rússia já lutaram bravamente em campos de batalha, na Ásia e na Europa, pela vitória na luta mundial contra o fascismo, fizeram enormes sacrifícios nacionais e contribuíram significativamente para a história. Nós dois vamos aproveitar a oportunidade de comemorar juntos este importante marco histórico, promover uma visão correta da história da Segunda Guerra Mundial e defender os resultados da vitória na guerra, manter um sistema internacional centrado nas Nações Unidas, impulsionar a ordem internacional em direção a um desenvolvimento mais justo e razoável. Obrigado. Obrigado. Por favor, continuem fazendo perguntas. A terceira posição da primeira fila da sessão central. Obrigado. Obrigado. Senhor ministro, olá, sou jornalista da Xinhua. Você mencionou que a diplomacia da China em 2024 trouxe uma estabilidade valiosa para um mundo turbulento. Com a situação internacional em 2025 podendo se tornar ainda mais complexa, qual você acha que será o papel da diplomacia chinesa? Obrigado. Como você disse, o mundo de hoje está se tornando cada vez mais complexo. E a certeza está se tornando um recurso escasso globalmente. As escolhas feitas pelos países, especialmente pelas grandes potências, determinarão a direção da era e influenciarão a configuração mundial. A diplomacia chinesa permanecerá firmemente do lado certo da história. Estando ao lado do progresso humano, usaremos a certeza da China para estabilizar um mundo incerto. Seremos uma força firme na defesa dos interesses nacionais. O povo chinês tem uma tradição de resiliência. Nunca provocamos problemas e não temos medo deles. Qualquer pressão extrema, ameaças e chantagens não podem abalar
a determinação dos 1,4 bilhões de chineses, nem podem impedir o avanço histórico do grande renascimento da nação chinesa. Seremos uma força justa na manutenção da paz e estabilidade mundial. Continuaremos a expandir parcerias globais de cooperação aberta e igualitária, praticando ativamente soluções com características chinesas para questões quentes. Junto com o Sul Global, escreveremos um novo capítulo de unidade e autossuficiência. Provaremos com fatos que o caminho do desenvolvimento pacífico é uma avenida brilhante, que leva ao progresso e deve ser a escolha comum de todos os países do mundo. Seremos uma força progressista na defesa da justiça e equidade internacional. Defender o verdadeiro multilateralismo tendo em mente o futuro da humanidade e o bem-estar das pessoas, promover a governança global, baseada em consultas, construção e compartilhamento conjuntos, cumprir os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, reunir um consenso mais amplo para construir um mundo multipolar, igualitário e ordenado. Seremos uma força construtiva na promoção do desenvolvimento global, comum. Compartilhar com todos os países as amplas oportunidades de modernização da China, manter o sistema de comércio livre, multilateral, criando um ambiente de cooperação internacional aberto, inclusivo e não discriminatório, promover uma globalização econômica inclusiva e abrangente. Obrigado. Obrigado, ministro Wang, do Diário do Povo. Sabemos que este ano é o ano da China na Organização de Cooperação de Xangai. Como você avalia o papel desempenhado pela organização nesta fase? Quais propostas a China apresentará durante sua presidência rotativa? A Organização de Xangai nasceu na China e foi nomeada em homenagem a Xangai, o que tem um significado especial para nós. Bem-vindo à Casa de Xangai. Estamos mais aliviados que, após 24 anos de desenvolvimento, a Organização de Xangai se expandiu de 6 membros para 26 países. Esperamos ser e sempre a maior cooperativa regional na China. O OMC pode crescer, organização robusta. A chave é sempre promover o espírito de Xangai. Temos uma nova estratégia de cooperação regional. Como presidente das Nações Unidas, a China está usando o espírito do movimento de Xangai para promover a Organização de Xangai, realizando mais de 100 atividades nos campos econômico e cultural, impulsionadas pelo motor chinês. Quero informar a todos aqui que neste outono a China sediará uma reunião em Tianjin. A segunda senhora de branco na parte superior do centro. Obrigado. Obrigado, ministro. É uma pergunta para outra agência, Turquia, e quero perguntar sobre o anúncio do presidente do Zekerinseylo, Donald Trump, sobre seus planos de assumir e possuir Gaza e reassentar os palestinos que vivem lá em países vizinhos. Então, este plano foi quase no mês passado. Eu me pergunto, o que você acha deste plano? Este plano dos Ceasefire e o desenvolvimento futuro de Gaza, e qual papel a China pode desempenhar para a paz e estabilidade no Oriente Médio? Obrigado. Você levantou essa questão em nome do jovem árabe anterior e de todos os irmãos e irmãs árabes, e fez isso muito bem. Gaza pertence ao povo palestino e é uma parte inseparável do território palestino. Qualquer ato de mudança forçada do status de Gaza não trará paz, apenas provocará novos tumultos. Portanto, nós apoiamos o plano de restauração da paz em Gaza, iniciado em conjunto pelo Egito e pelos países árabes. A vontade do povo não pode ser contrariada e a justiça não pode ser abandonada. Se as grandes potências realmente se preocupam com o povo de Gaza, devem promover um cessar-fogo
completo e duradouro em Gaza, aumentar a ajuda humanitária e aderir aos princípios de justiça, contribuir para a reconstrução de Gaza. O Oriente Médio não pode estar em paz sem a estabilidade mundial. E a questão palestina sempre foi o núcleo do problema do Oriente Médio. O conflito entre Israel e Palestina se repete continuamente. A raiz do problema é que a solução de 2 estados foi realizada apenas pela metade. O Estado de Israel já foi estabelecido há muito tempo, enquanto o Estado da Palestina ainda está fora de alcance. Na próxima fase, o foco dos esforços da comunidade internacional deve estar mais voltado para a solução de 2 estados, mais apoio para a independência e estabelecimento do Estado palestino. Somente assim, ambos os lados, israelenses e palestinos, poderão realmente viver em paz. E os povos árabe e judeu poderão, a longo prazo, construir uma relação amigável. Para isso, as várias facções palestinas precisam, em primeiro lugar, implementar bem a Declaração de Pequim para alcançar unidade e autossuficiência. As partes do Oriente Médio precisam superar suas divergências. Apoiar o Estado da Palestina. A comunidade deve construir consenso para a paz entre eles. A China é uma parceira estratégica dos países do Oriente Médio e um verdadeiro amigo dos irmãos árabes. A China continuará firme em lutar por justiça, paz e desenvolvimento para os povos do Oriente Médio, apoiando os países da região a controlarem seu próprio destino e a explorarem seus próprios caminhos de desenvolvimento para que possam realizá-los o mais rápido possível. O sonho de revitalização da paz. Obrigado. Façam perguntas. Por favor, na primeira fila central, faça sua pergunta. Bom dia, eu sou da Agência de Notícias da Nigéria. Então, no ano passado, a China realizou com sucesso a cúpula de Pequim do Fórum sobre China, Africa Corporation, e no início deste ano, em janeiro, você fez da África seu primeiro destino no exterior, visitando Nigéria, Namíbia, Chad e Congo. Agora, como a China ajudará a cumprir os resultados da cúpula do FOCAC e, ao mesmo tempo, como a China ajudará a África a melhorar sua prosperidade e desenvolvimento considerando os desafios atuais. Obrigado. A China e a África sempre foram bons amigos e bons irmãos, trabalhando juntos. Sob a liderança conjunta do presidente Xi Jinping e líderes africanos, as relações entre a China e a África entraram em um dos melhores períodos da história. A China estabeleceu uma parceria estratégica abrangente com todos os países africanos, com os quais tem relações diplomáticas. A posição da comunidade de destino elevou-se a cooperação total. Nos últimos 25 anos, a China ajudou a África a construir e se modernizar 100 mil quilômetros de estradas e 10 mil quilômetros de ferrovias. Nos últimos 3 anos, as empresas chinesas, isso gerou mais de 1,1 milhão de empregos para a África. A China é o maior parceiro comercial da África há 16 anos consecutivos. Cooperação China-África. Fazer com que os irmãos e irmãs da África possam ver, tocar as vantagens. No ano passado, um agricultor da Gâmbia enviou o arroz que cultivou para Hunan. Devemos expressar nossa homenagem ao Sr. Yuan Longping, porque o arroz híbrido da China os ajudou a dizer adeus à fome e a acolher a esperança. Histórias como essa acontecem quase todos os dias na África. A África é a terra da esperança no século XXI. Sem a modernização da África, não há modernização do mundo. A estabilidade e o desenvolvimento da África estão ligados ao destino comum da humanidade. O mundo deve ouvir a voz da África, dar atenção às preocupações da África. E a África está passando por um novo renascimento.
Todos os países devem apoiar a África a trilhar um novo caminho de desenvolvimento autônomo e fortalecido. Este ano é o ano de início da implementação dos resultados da Cúpula de Pequim e estamos dispostos a seguir em frente as 10 ações de parceria, promover modernização China-África, ajudar a África a industrializar e modernizar a agricultura, implementar isenção de impostos sobre 100% dos bens, cultivar novos pontos de crescimento, como inteligência artificial digital e verde, promover 1000 pequenos e belos projetos que beneficiem a vida das pessoas, fortalecer a troca de experiências na governança e administração do país, aumentar a representatividade e a voz da África nos assuntos internacionais. Este ano, a cúpula do G20 será realizada. Pela primeira vez no continente africano, a China apoia firmemente a África do Sul em cumprir bem suas responsabilidades como presidência, deixando uma marca africana distinta na governança global. Obrigado. Obrigado. Continuem com perguntas. Primeira fila, terceira mulher, por favor. Obrigado. Sou jornalista da Fênix TV. Tenho uma questão sobre Taiwan. Notamos que existe uma narrativa em alguns países que afirma que a Resolução 2758 da Assembleia Geral da ONU não equivale ao princípio de uma só China, não esclarece a soberania de Taiwan e não impede Taiwan de participar de órgãos internacionais. Qual é a sua resposta a isso? Obrigado. Essa narrativa é um desafio aberto à autoridade das Nações Unidas e a ordem internacional pós-guerra é extremamente absurda e perigosa. Quem espalha esse tipo de discurso, primeiro deveria se atualizar sobre o conhecimento básico. Taiwan é uma parte inseparável do território chinês. Isso é tanto história quanto fato. Este ano marca o 8º aniversário da recuperação de Taiwan. A vitória do povo chinês na guerra de resistência contra o Japão trouxe Taiwan de volta ao território chinês. A Declaração do Cairo e o Comunicado de Potsdam, publicados pelos principais países vitoriosos na época, estabelecem claramente que Taiwan, que foi roubado pelo Japão, deve ser devolvido à China. O Japão também anunciou que reconhece o Comunicado de Potsdam e se rende incondicionalmente. Tudo isso confirma a soberania da China sobre Taiwan e constitui uma parte importante da ordem internacional. Pós-guerra, em 1971, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 2758 por uma ampla maioria. Decidiu restaurar todos os direitos legais da República Popular da China na ONU e imediatamente expulsar os representantes do governo de Taiwan de todas as instituições da ONU. Esta resolução resolveu completamente a questão da representação de toda a China, incluindo Taiwan, nas Nações Unidas. Qualquer possibilidade de criar 2 chineses foi completamente eliminada. O único nome para a região de Taiwan nas Nações Unidas é Província de Taiwan da China. Taiwan nunca foi um país e nunca será no futuro. Promover a independência de Taiwan é dividir o país, apoiar a independência de Taiwan. Isso é interferir em assuntos internos China. Permitir a independência de Taiwan é desestabilizar o Estreito de Taiwan. O princípio da soberania é a pedra angular da Carta da ONU. Nenhum país ou pessoa deve adotar padrões duplos. Respeitar a soberania e a integridade territorial de todos os países significa apoiar a China na realização da sua completa unificação. Defender a uma só China significa se opor a qualquer forma de separatismo. Realizar a completa unificação da pátria é o desejo comum de todos os filhos da China e é uma tendência inevitável. A grande questão está aqui. A independência de Taiwan é uma divisão. Tentar controlar o fogo e se queimar para conter a China com Taiwan é como uma louva a Deus tentando parar um carro. A China acabará se unificando e certamente se unificará. Obrigado. Continuem fazendo perguntas.
Por favor, o jornalista do Paquistão, na segunda posição, quinta fileira norte, pode fazer sua pergunta. Eu represento a Associated Press do Paquistão. A China dá grande importância às suas relações com os países vizinhos. No entanto, o desdobramento de um sistema de mísseis de capacidade de médio alcance na região causou tensão. Alguns dos vizinhos da China enfrentam riscos de segurança crescentes, o que adiciona incerteza para o ambiente vizinho da China, enquanto os vizinhos da China esperam compartilhar os benefícios do desenvolvimento da China, mas se preocupam com o impacto potencial dos produtos chineses em suas próprias indústrias. Como a China vê a situação atual em seu entorno? Qualquer nova consideração para a política externa da China em relação nesta região? Obrigado. Vimos que a Ásia manteve um crescimento rápido desde este século, tornando-se um ponto alto do desenvolvimento global, além de um estado verde pacífico e estável. Isso é uma coisa muito boa, né? Que vale a pena valorizarmos e cuidarmos. A Ásia é tanto o lugar de vida quanto de morte da China, e é a casa comum da China com a Ásia. O presidente Xi Jinping propôs um conceito diplomático amigável para guiar a China e a cooperação entre os países vizinhos, abrindo caminho para uma nova economia. A China agora chegou a um consenso sobre a construção de um acordo de compatibilidade de destino com 17 países vizinhos. 2 grandes grupos de compatibilidade de destino foram formados nos mares da China Meridional e Oriental e na Ásia Central. Também assinamos um acordo de cooperação conjunta com 25 países vizinhos. É o maior parceiro comercial, de maneira significativa, de 18 países. A China de hoje se tornou o centro de estabilidade na Ásia. O motor do desenvolvimento econômico também é o suporte da segurança regional. Claro, há alguns conflitos entre os dois. As questões históricas pendentes e os conflitos de interesses devem ser tratados, mas a harmonia familiar traz prosperidade. Se mantivermos o conceito de lar comum e seguirmos a direção da comunidade de destino compartilhada, com negociações iguais, podemos resolver as divergências. Cooperação e benefício mútuo. A China também continuará a expandir sua abertura em relação aos países vizinhos, incluindo a abertura unilateral, compartilhando mais dividendos do desenvolvimento com eles. Quanto ao que você mencionou sobre os Estados Unidos quererem desdobrar forças na região, a China, é claro, se opõe firmemente a isso. Na região, os países também não estão satisfeitos. Os Estados Unidos implementaram essa chamada estratégia do Indo-Pacífico há tantos anos. O que os países da região conseguiram com isso? Além de causar problemas e divisões, não fez nada. Além de causar problemas, a Ásia não é, apenas um campo de batalha para a disputa entre grandes potências, mas sim um exemplo de cooperação internacional. Defendemos o regionalismo aberto, no respeito mútuo, benefício mútuo e resultados, desenvolvimento da Ásia. Obrigado. Por favor, continue com as perguntas. O senhor ali na quarta fila, no meio, o jornalista da AFP. Pode fazer sua pergunta. Obrigado. Bom dia, Ministro das Relações Exteriores. A pergunta é da AFP. A China e a União Europeia estão no meio de tensões comerciais sobre investigações sobre os setores de energias renováveis e veículos elétricos. Como o Ministério das Relações Exteriores vê a evolução das relações com o bloco, apesar dessas tensões? Obrigado. Marca 50 anos de relações China-Europa. Este é um ano importante. Olhando para trás, meio século de trocas, acreditamos que a experiência mais valiosa é o respeito mútuo e a força motriz mais poderosa é o benefício mútuo e os resultados benéficos para todos. O consenso mais consistente é o multilateralismo e o posicionamento mais preciso é a parceria. A parceria entre China e Europa
teve desenvolvimento significativo. Os investimentos cresceram de quase zero para quase 260 bilhões de dólares. E o número total de trens da Rota da Seda China-Europa já ultrapassou 100 mil, tornando-se um corredor de ouro que conecta a Ásia e a Europa. 50 anos depois, a economia total da China e da Europa superado o mundo, a cooperação entre a China e a Europa se torna cada vez mais importante estrategicamente e de impacto global. Uma relação saudável entre a China e a Europa não apenas beneficiará ambas as partes, mas também beneficiará o mundo. No início deste ano, o presidente Xi Jinping conversou com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Durante a conversa, quanto mais grave a situação internacional, mais China e Europa devem fortalecer a comunicação e parceria. A China ainda tem confiança na Europa. Nós também acreditamos que a Europa pode se tornar um parceiro de confiança para a China. Ambas as partes têm a capacidade e a sabedoria para resolver adequadamente os problemas existentes, por meio de consultas amigáveis. Vamos juntos abrir os próximos 50 anos que valem a pena esperar. Obrigado. Obrigado. Por favor, continuem fazendo perguntas. O senhor, na quarta posição, da primeira fila da Zona Sul. Obrigado, Nhola. Wang Yi. Eu sou repórter do China Daily. Eu tenho uma pergunta sobre a sondagem. No ano passado, uma pesquisa do Centro Modico e Instituto Yusof Ishak mostrou que a simpatia do Sudeste Asiático pela China cresceu. Ao mesmo tempo, pesquisa do Pew Research Center mostrou que, comparado à Europa e EUA, países do Sul Global, como o Sudeste Asiático, África e América Latina, são mais favoráveis à China. Como você vê os resultados das pesquisas de opinião e as diferenças entre elas? Obrigado. A amizade entre os povos é a base das relações bilaterais e também é o motor que promove a paz. Com o desenvolvimento da China, a abertura está se expandindo e as trocas entre chineses e outros países são frequentes, encurtando as distâncias. Você mencionou que os povos do Sul Global dão uma avaliação positiva da China, e isso é realmente um fato. China. Com os vastos países em desenvolvimento, sempre nos tratamos com sinceridade e empatia, havendo entre nós uma afinidade e identificação naturais. Ao mesmo tempo, também notei, entre os povos dos países desenvolvidos, descobrir a China e abraçar a China também está tornando-se uma tendência. Seja visitando a China para turismo ou interagindo nas plataformas sociais, todos veem um país seguro, aberto e moderno, e conhecem alguns chineses amigáveis, acolhedores e bem-humorados. Porque os jovens americanos dizem que sentem uma energia positiva, abundante, do povo chinês. O julgamento do povo é a luz do sol, que dissipa os preconceitos. A fusão dos corações é a força que quebra barreiras. Damos as boas-vindas a todos os amigos para saírem de suas bolhas de informação. Tirem os óculos coloridos e usem seus próprios olhos para testemunhar uma China mais autêntica e vibrante. E abram seus corações para sentir a vitalidade exuberante dos 1,4 bilhões de chineses. Obrigado. Por favor, continuem com as perguntas. Por favor, o senhor na terceira posição da primeira fila do lado norte, faça sua pergunta. Obrigado, Toko. Olá, ministro Wang Yi. Desde novembro, após a reunião fechada entre o primeiro-ministro japonês Shu Baimou e o presidente Xi, e com as visitas subsequentes do ministro japonês e de delegações à China, as interações entre os países têm se tornado mais ativas. No entanto, há problemas entre os dois países
Qual é a opinião do ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, sobre as relações entre os dois países? Para promover plenamente essa relação estratégica alcançada entre os líderes dos dois países, quais medidas estão previstas para serem implementadas no futuro para promover a cooperação entre os dois países? O lado japonês pediu à China que resolva rapidamente a proibição e retome a exportação de produtos aquáticos japoneses. Em reuniões, a China tem a intenção de participar ativamente dessas reuniões. Obrigado. China e USA alcançaram um consenso importante. Avançaremos o relacionamento estratégico China-Japão de acordo com o espírito dos 4 documentos políticos e construiremos uma relação China-Japão construtiva e estável na nova era do clima. Com nossos esforços conjuntos, os dois países apresentarão pedras positivas para a melhoria e desenvolvimento. Acolhemos os dois países para fortalecer o relacionamento, aprofundar a cooperação mútua e melhorar a relação nacional. Tudo isso está alinhado com os interesses de ambos os lados. Em relação ao relacionamento geral que você mencionou, a China manterá sua atitude responsável e seguirá a lei e as regras. Gostaria de enfatizar que este ano é o 800º aniversário da vitória do povo chinês na guerra anti-japonesa. Devemos lembrar a história para o melhor. Criar o futuro, esquecer a história, resultará em perder a direção do avanço. Naquela época, o militarismo japonês cometeu atos brutais contra o povo da China e de outros países asiáticos. E também trouxe grandes desastres ao povo japonês. Prevenir o ressurgimento do espectro do militarismo é uma obrigação que o Japão não pode negligenciar em nenhum momento. É também uma vontade firme que a China e o povo asiático não podem desafiar. Diante da consciência e sinceridade, o Japão deve manter a Constituição da Paz em mãos e continuar a trilhar o caminho do desenvolvimento pacífico. Um princípio chinês é a base política das relações sino-japonesas. Taiwan retornou à China há 80 anos. Ainda há pessoas no Japão que não refletem sobre isso e secretamente colaboram com as forças pró-independência de Taiwan. Queremos advertir essas pessoas que, em vez de promover a ideia de que se Taiwan tem problemas, o Japão também tem. É melhor lembrar que usar Taiwan como pretexto é criar problemas para o Japão. As interações entre China e Japão são antigas e extensas. O Japão deve ser o país que melhor entende a China. É o poder do amor e da paz, a ajuda espiritual, que transmite a mensagem ao povo. Por milhares de anos, a China trouxe oportunidades ao Japão, não perigos. Recebam a terceira fila da região sul, brasileiro de São Paulo. Tá com uma pergunta. O secretário de Estado americano fez sua primeira viagem à América Latina no mês passado e ameaçou tomar medidas contra o Panamá se não se distanciasse da China. Outros países na região também foram ameaçados. O que a China fará para contrabalançar essa pressão? E este será um tópico no próximo Fórum China Select. A cooperação China-América Latina é difícil. Apenas apoio mútuo, sem assentamento de terras e interação com os países latino-americanos. A China sempre manteve o princípio de igualdade, de benefício mútuo e benefício mútuo. Nunca busca uma faixa de poder e nunca tem como alvo o terceiro partido. O povo da América Latina quer construir suas próprias casas, não os quintais dos outros. O que a América Latina espera é autonomia independente, não monolitismo. A razão pela qual a cooperação China-América Latina é tão popular é porque, respeitando a vontade do povo coxo de atender às necessidades do país coxo, também para a revitalização do coxo, proporcionou uma escolha confiável e amplas perspectivas. Obrigado, apresentador, chanceler, repórter da TV Dongfang. A economia chinesa sempre impulsionou o crescimento global, mas recentemente a economia global e a chinesa enfrentaram desafios.
Como você vê a economia chinesa este ano? Quais novas iniciativas diplomáticas a China lançará para apoiar sua modernização e desenvolvimento? Este ano, a economia da China alcançou um crescimento de 5%, destacando-se entre as principais potências. E esse resultado foi alcançado enquanto promovemos fortemente a transformação verde. Isso foi alcançado em um contexto de crescimento global fraco. Isso foi conquistado, ainda enfrentando as sanções unilaterais e a pressão de países como os Estados Unidos. Isso demonstra as características marcantes da economia chinesa, que enfrenta desafios com determinação e vigor. O presidente Xi Jinping já disse que sempre crescemos sob a prova das tempestades e nos fortalecemos ao passar por testes, seja durante a crise financeira internacional ou o impacto da pandemia de Covid-19. Em qual dessas ocasiões, a economia chinesa não suportou grandes desafios e alcançou um desenvolvimento melhor? Nossa confiança vem do imenso mercado da China e da demanda interna, vem da força da indústria chinesa e do dinamismo da inovação e, mais importante, vem das vantagens institucionais da China e da reforma e abertura. As pessoas costumam dizer que o próximo China ainda é a China. A primeira metade do milagre chinês foi um crescimento em alta velocidade, sem precedentes, enquanto a segunda metade será um desenvolvimento de alta qualidade, ainda mais impressionante. A diplomacia chinesa continuará a fornecer um sólido apoio estratégico para servir à modernização ao estilo chinês, criando um ambiente externo favorável. Vamos criar canais de comunicação ainda mais convenientes. E até agora já estabelecemos isso com 38 países. A isenção de visto de trânsito para 54 países foi estendida para 240 horas. A isenção de visto deve se expandir ainda mais. A China continuará a se tornar uma nova tendência internacional. Vamos lançar serviços diplomáticos mais eficientes, coordenando os recursos de relações exteriores, inovar e atualizar a promoção global do Ministério das Relações Exteriores para facilitar a abertura e a cooperação. Vamos criar um ambiente de negócios mais otimizado e expandir gradualmente a abertura institucional. Expandir de forma ordenada a abertura autônoma, mantendo a abertura unilateral para este país desenvolvido. Vamos encurtar cada vez mais a lista de restrições e reduzir as barreiras de entrada para que a China continue sendo a opção preferida para a cooperação internacional. Obrigado. Continuem com as perguntas. A senhora na segunda fila do meio pode fazer sua pergunta. Olá, ministro Wang, Lian Xiaobao de Singapura, ACO. Quais são os avanços das consultas entre a China e os países da ASEAN sobre o Código de Conduta no Mar do Sul da China? Quais as dificuldades principais? As tensões entre a China e as Filipinas no Mar do Sul da China no último ano tornam as perspectivas mais sombrias. Como a China pode fortalecer a cooperação com os países da ASEAN? Construir confiança mútua para eliminar obstáculos e promover a rápida conclusão do Código de Conduta. No último ano, graças aos esforços conjuntos da China e dos países da ASEAN, a situação no Mar do Sul da China manteve-se pacífica e estável, continuando a ser a área marítima mais segura e movimentada do mundo. Para a navegação, a China e a Indonésia assinaram um documento de consenso intergovernamental sobre o desenvolvimento conjunto no mar. A China e a Malásia iniciaram um diálogo bilateral sobre questões marítimas. E pode-se dizer que a China já alcançou isso. Com os países envolvidos no Mar do Sul, o diálogo abrangente sobre mecanismos relacionados ao mar. A prática prova que não há problemas que não possam ser resolvidos por meio do diálogo, e não há metas que não possam ser alcançadas por meio da cooperação. Você mencionou o problema das fricções marítimas entre a China e as Filipinas? Lembro-me de que, há pouco tempo, em um fórum internacional, um oficial de um país da região disse o seguinte. Ele disse que as fricções entre as Filipinas e a China
são como uma sombra chinesa. Essa metáfora é muito vívida. Porque cada ação no mar, por parte das Filipinas, é roteirizada por interesses externos. A transmissão ao vivo é feita pela mídia ocidental e o enredo é sempre o mesmo. É uma tentativa deliberada de difamar a China. As pessoas já perderam o interesse em assistir a essa comédia repetitiva. A China continuará a defender sua soberania territorial e seus direitos marítimos, de acordo com a lei, ao gerenciar o Recife de Renai e a ilha Huangyan. Também vamos refletir nosso espírito humanitário, conforme a necessidade real. Mas quero deixar claro novamente que provocações de violação, inevitavelmente, sairão pela culatra. Se você se contentar em ser o segundo melhor, acabará sendo abandonado. Para alcançar a paz duradoura e a amizade no Mar do Sul da China, é preciso ter confiança, mas também regras. O fundamental é implementar bem a declaração de notícias de todas as partes no Mar do Sul e elaborar um código de conduta para a região. Com o impulso da China, o progresso nas negociações do código está se acelerando. Já completamos a terceira fase do padrão oculto. Estamos confiantes em alcançar o código. A China está disposta a fortalecer o diálogo com os países da ASEAN, eliminar interferências, unir forças e, o mais rápido possível, alcançar um código que transforme o Mar do Sul em um verdadeiro mar de paz e amizade. Amor pela cooperação. Obrigado. Faça as perguntas. Homem na segunda posição da quinta fileira. Moderador, boa tarde, ministro Wang Yi. Repórter de Chang'an Street pergunta: este ano é o 300º aniversário da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher. Em 2020, Xi Jinping anunciou que a China realizará outra cúpula global das mulheres e destacou a necessidade de acelerar a igualdade de gênero, elevando a proteção dos direitos das mulheres como vontade nacional. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher. Aproveito esta oportunidade para enviar saudações festivas a todas as irmãs. Em 1995, a China sediou a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher da ONU. A Declaração de Pequim e o plano de ação aprovados na época se tornaram marcos na luta pela igualdade de gênero global. Número 3 do aniversário da Conferência Mundial da Mulher em Pequim. Para implementar iniciativas do presidente Xi Jinping, a China realizará outra cúpula global sobre mulheres no segundo semestre. Por 30 anos, a China pratica a Conferência de Pequim, com conquistas históricas para as mulheres. Nós implementamos a política de igualdade entre homens e mulheres, criar um plano de ação nacional para o desenvolvimento das mulheres. Incontáveis mulheres se tornaram modelos, fazendo contribuições para a modernização ao estilo chinês. Ao longo de 30 anos, a China também tem liderado o desenvolvimento da causa das mulheres globalmente, com ações concretas. Nós apoiamos o trabalho da ONU Mulheres e colaboramos com a Unesco para estabelecer prêmios de educação para meninas e mulheres. Ajudamos países em desenvolvimento, a implementar 100 projetos de saúde materno-infantil e formamos mais de 200 mil mulheres talentosas em mais de 180 países e regiões. 30 anos atrás, Pequim testemunhou a determinação das mulheres ao redor do mundo em buscar a igualdade. 30 anos depois, todas as partes se reunirão novamente em Pequim para discutir os principais tabus no desenvolvimento da causa global das mulheres. Espero rever mais mulheres brilhando em suas vidas e realizando seus sonhos. Obrigado. Continue perguntando. Por favor, o jornalista pode fazer sua pergunta.
Obrigado, Ministro das Relações Exteriores. Minha pergunta se relaciona às relações entre China e Índia. Os dois países finalmente conseguiram alcançar um avanço no ano passado, após um período prolongado de mais de 4 anos de relações muito frias. Os líderes dos dois países se encontraram em Kazan no ano passado durante a cúpula dos BRICS, seguidos por uma série de reuniões, incluindo suas próprias reuniões com o nosso Conselheiro de Segurança Nacional, sob o mecanismo de representante especial para a fronteira, assim como com nosso próprio Ministro das Relações Exteriores, o Dr. S. J. Shankar. Como você vê, o progresso das relações nestes tempos muito turbulentos. Gostaríamos de ouvir seus pensamentos sobre o futuro das relações entre Índia e China, na perspectiva da China. Obrigado. As relações entre a China e a Índia deram passos positivos no último ano. Em outubro do ano passado, o presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro Modi se encontraram em Kazan, melhorando e fortalecendo os laços. Foram diretrizes. As duas partes estão implementando seriamente o importante consenso alcançado pelos líderes dos dois países, enquanto continuam a fortalecer as interações em todos os níveis e a cooperação prática já foram alcançados. Uma série de sucessos positivos. China e Índia são os maiores vizinhos um do outro. A China sempre acreditou ser parceiros de sucesso mútuo e dançar entre dragão e elefante. É correto para ambas as partes. Como os dois maiores países em desenvolvimento, nossa tarefa comum é acelerar o desenvolvimento e a revitalização de nossos respectivos países. Devemos nos apoiar mutuamente, em vez de nos consumirmos, e cooperar de forma estreita, em vez de nos prevenirmos um contra o outro. Isso é o que realmente atende aos interesses fundamentais dos dois países e de seus povos. Como duas civilizações antigas, temos sabedoria e habilidades suficientes manter a paz e a tranquilidade nas áreas de fronteira até encontrarmos uma solução justa e razoável. Não definir relações entre os dois países por fronteiras. Divergências não devem afetar o panorama geral das relações bilaterais. Como um membro-chave do Sul Global, também temos responsabilidades. Liderar a oposição ao hegemonismo e à política de poder. Não apenas devemos defender os direitos legítimos de ambos os países, mas também preservar os princípios básicos das relações internacionais. Se a China e a Índia se unirem, a democratização das relações internacionais e o fortalecimento do Sul Global terão muito mais esperança. Este ano marca o 705º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Índia. A China quer colaborar com a Índia para resumir experiências, abrir novos caminhos e promover relações sino-indianas, saudáveis e estáveis. Obrigado. Por favor, continuem fazendo perguntas. A senhora na primeira posição da terceira fila. Obrigado. Obrigado. Um repórter da Agência Central de Notícias pergunta: ano passado, China repatriou mais de 10 mil cidadãos. Fraudes online e jogos de azar transnacionais atraem atenção pública. Comentários indicam que isso afeta as trocas entre pessoas da China e os países. Com mais cidadãos chineses viajando, como o Ministério das Relações Exteriores protegerá os direitos e interesses dos cidadãos chineses no exterior? O Partido Central se preocupa profundamente com os cidadãos no exterior. O bem-estar e a segurança de todos sempre foram nossa preocupação. De fato, em 2024, conseguimos repatriar com segurança mais de 10 mil cidadãos chineses de áreas de alto risco, como o Líbano e o Haiti. Também lidamos com mais de 50 mil casos de proteção consular e atendemos mais de 500 mil chamadas na linha direta, 1.308. Mais de 5 mil alertas de segurança no exterior foram emitidos. Nosso objetivo é tornar o mundo acessível
A Pátria está sempre presente. Prevenir fraudes online é uma grande preocupação das pessoas. E também é a chave que devemos compreender. Há algum tempo, sob a preocupação conjunta dos líderes da China e dos países vizinhos, os departamentos policiais e diplomáticos trabalham juntos para realizar efetivamente a cooperação transfronteiriça. Estamos fazendo todo o possível para resolver a situação dos cidadãos chineses em dificuldades. Quero informar a todos que as áreas de fraudes eletrônicas no norte de Myanmar, próximas à fronteira, foram completamente erradicadas. China, Tailândia, Myanmar e Laos estão trabalhando juntos para reprimir fraudes online na área da fronteira entre Tailândia e Myanmar. Nossa missão é cortar as mãos malignas que alcançam as pessoas, eliminar praga das fraudes online. Em 2025, iremos construir um sistema seguro para os cidadãos chineses no exterior, focando em 3 pilares. Primeiro, criar uma plataforma de cooperação internacional para a segurança no exterior. Aprofundar a cooperação em segurança com todos os países, especialmente aqueles que fazem parte da iniciativa da Rota da Seda, e com os países da América do Sul, uma rede de apoio mútuo e ajuda mútua. Segundo, utilizar bem uma linha direta de assistência para líderes no exterior. Oferecer consultoria e assistência 24 horas por dia, sem diferença de fuso horário. Terceiro, aperfeiçoar um conjunto de mecanismos de alerta de risco e resposta a emergências. Proporcionar uma proteção consular mais eficiente para os compatriotas no exterior e tranquilizar a população. Obrigado. Obrigado aos amigos jornalistas chineses e estrangeiros. Devido ao tempo, a coletiva de imprensa de hoje termina aqui. Obrigado, Sr. Wang Yi. Obrigado a todos. A conferência agora está encerrada. Obrigado.